Agora são 3h38. Eu acabo de acordar para iniciar o primeiro turno, deste dia 7 de setembro, que para nós é hoje é quinta-feira, sexta, 27, dia 26, do luno solar. Eu acabei de acordar e me veio uma coisa muito importante na cabeça e que não podia esperar para colocar naquele vídeo que eu estou fazendo, que eu gostaria de já alertar alguns, aqueles que realmente o Pai tem dado a ver, aqueles que realmente o Pai tem possibilitado entender a sua palavra. Então vamos lá. Enquanto está fresquinho na minha mente, eu venho falando disso há algum tempo, mas eu ouvi um vídeo onde isso foi utilizado, não da forma que eu vou utilizar, porque as pessoas que estavam falando estavam debatendo política, provavelmente não conhecem nada das Escrituras. Mas vamos lá. Nós sabemos que, se nós formos pegar o Taná, o que é o Taná? O Taná são os livros que vêm lá de Gênesis até Malaquias. Se nós pegarmos o Taná, que é o que era utilizado pelo próprio Mashiach, Yahushua, para explicar ao povo as coisas de Yahu, nós vamos ver que todas as profecias, quando falam de algum Mashiach, elas falam do Mashiach reinando. Não existe profecias que digam, porque se você for estudá-las você vai perceber que digam especificamente sobre que o Mashiach viria, o Mashiach iria começar, iniciar a procurar as ovelhas perdidas da casa de Ashuru, iria morrer para derramar seu sangue para que o pacto, para que a aliança feita lá no Sinai retornasse à validade e o homem pudesse novamente se aproximar do Pai diretamente. Por isso que ele diz, nem no monte, nem no templo. Sabemos também que grande parte, vamos dizer assim, do povo que não o aceitou foi porque eles aguardavam um rei que os libertasse, naquele caso, naquela época, da escravidão romana. Porque todos sabem que no tempo que Mashiach nasceu, a Judéia era governada pelos romanos, assim como praticamente o mundo todo conhecido da época. Então, é claro, se eu estou aguardando um rei, se a palavra me dá inclusive embasamento para isso, por mais endurecido que eu esteja, por mais tudo, ou por mais aberto que eu esteja, vai demorar um pouco para mim conseguir entender isso. Observe que em Atos, no capítulo 1, o Mashiach diz assim: eu não creio nem que exista, que tenha existido João Batista, mas ele diz, puseram isso escrito e me ajuda nesse estudo. Ele diz assim: foram batizados na água
por João o Batista, né? Mas vós, ele estava falando daquelas 120 e poucas pessoas que estavam ainda ali, né, com ele, recebereis, né, aquilo que eu disse, que o Pai prometeu, em poucos dias. Quando ele disse poucos dias, ele tinha razão em dizer poucos dias pelo fato de que ele ressuscitou, passou 40 dias dando os últimos retoques, vamos dizer assim, né, as últimas explicações, né, do que deveria ser feito aos seus discípulos. E nós sabemos que a partir do momento em que ele foi morto, nós começamos a contar no dia seguinte o Homer. Então, se ele foi morto no dia 15, eu sei que muitos vão achar esquisito dizer isso, mas foi isso. No dia 15, né, que era Pães Ázimos e o Pessá, né? Depois eu falo até a respeito disso, e se alguém tiver dúvida pode conversar comigo. No dia 16 foi levado as sementes até o sacerdote. O sacerdote abençoou as sementes, agradeceu ao Pai pelas sementes, e então, no dia 16, começou-se a contar as 7 Shavuos completas. Normalmente, as 7 Shavuos completas mais um, ela acaba dando mais do que 50 dias. Tá? Porque aí já entra o calendário, uma série de coisas, né, que não está no escopo desse alerta que eu vou dar agora. Então o que acontece? Se o Mashiach ficou 40 dias, né, pregando e tudo, vamos supor que faltasse de 10 a 12 dias, né, para Shavuot, ou Pentecostes, como falam os cristãos. Que foi o dia da festa que eles estavam lá em Jerusalém, onde o próprio Mashiach, eu vou ler daqui a pouco, diz para eles ficarem. Então significa que eles esperaram no máximo 12 dias, né, para ocorrer aquilo que nós vemos em Atos 2. Vamos dar uma lida aqui. Primeiro em Atos 1:6, para que fique bem claro, né, o que eles aguardavam. E veja, esses que fazem essa pergunta, né, provavelmente Pedro, Kefa, eles eram pessoas que ficaram 3 anos e pouco, dia a dia com Mashiach, aprendendo. Ele pergunta, aqui diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Yahushua, restaurarás tu neste tempo, ou seja, naquele momento, o reino a Yashuru? Então observem a visão, né, de que o Mashiach viria para reinar e para libertar o seu povo. Não é uma visão apenas daqueles que não creram. É uma visão que os próprios discípulos do Mashiach tinham. Tá? Então ele disse a eles: não, vão para Jerusalém, ficam lá, tal, até que
o Pai envie, né, aquilo que vos prometeu, que era o Espírito, né, para que eles pudessem começar a entender alguma coisa. Vocês podem até achar, né, esquisito, mas vocês veem que, por exemplo, antes da morte do Mashiach, ele chega para Pedro, Kefa, e diz: Kefa, quando tu te converteres, ou seja, quando você entender, quando você compreender, quando lhe for dado ver, cuida dos teus irmãos. Certo? Então o que acontece? É óbvio que o que nós estamos esperando hoje, o retorno daquele Mashiach, é para ele reinar, não é isso? Ou seja, os nossos primos lá no Israel deles, né, sionista, eles não estão tão errados quando eles dizem que o Mashiach virá e reinará. Na verdade, eles estão certíssimos. Essa é a meta, né? É a partir do momento em que ele chega, assume o governo, é que se inicia a terceira parte, ou etapa, do plano de Yahu. Então, eu estava ouvindo um vídeo esses dias e uma coisa sabe quando entra na tua cabeça e se você realmente é chamado e está sendo dado a ver, né, que você tem recebido a verdade e tem entendido, você vai concordar comigo que pequenas palavras, pequenos versos, pequenas coisas, gestos, acontecimentos são o bastante para que você pense em uma série de versos, uma série de ensinamentos da palavra e acabe percebendo coisas que você estava alheio até então. Por exemplo, por causa de Roma, que criou Jesus Cristo, né, sabe, por causa de que o Pai é amor, e por causa de não sei o que, de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Observe que grande parte da humanidade acredita que o Mashiach, quando chegar, ele vai limpar as lágrimas dos olhos das pessoas, ele vai pacificar tudo, né? Mas isso é mais um engodo, né, que o Pai criou para que aqueles que ele entregou à operação do erro não morram no coração, né, com a verdade, entendeu? Vamos ler aqui Matitiá, no capítulo 24, versículo 23 ao 26. Veja só, ele diz assim: então, ele fala de guerras, de pestes e tal, e aí já está falando da grande aflição. E ele diz: então, se alguém vos disser, eis que o Messias, eu vou falar Messias porque o que eu quero é que aqueles que ainda nem sabem o que é Mashiach, é que entendam isso, quem sabe isso sejam, né? Veja bem, então se alguém vos disser, eis que o Messias está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos Messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então observe, a doutrina romana ou evangélica, ou, né, muitas delas aí, mistificaram de tal forma, né, o Messias, o próprio Yahu, né, outros até fizeram os dois um,
ainda puseram um terceiro, né, o Espírito Santo. Então, quando fala-se aqui, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos, e pela forma, né, que foi escrito, por exemplo, o livro de Apocalipse, né, que nós sabemos que não foi escrito por Yahuwah, porque ele não sabia escrever. Nós sabemos que quem escreveu foi uma pessoa que, é claro, era do povo, mas era grego e estava preso com ele na ilha de Patmos, no ano de 98, no primeiro século. Então o que nós vemos? Nós vemos muito misticismo, né, naquele livro, muita coisa, porque, sabe, seria a mesma coisa do que eu estar há 2000 anos atrás perdão, e de repente eu receber uma visão, né, do que está acontecendo hoje. Já pensou, todo mundo de celular na mão? O que eu ia dizer? Eu ia procurar passar aquilo para a pessoa que estava escrevendo de uma forma a que eu mesmo pudesse entender mais ou menos o que era aquilo e que a pessoa pudesse gravar aquilo, né, em palavras. E no caso é o único livro da Bíblia que foi escrito em grego, né? Então, é óbvio, o desentendimento, né, que nos traz às vezes a leitura do livro do Apocalipse é porque nós não temos o conhecimento básico que deveríamos ter inicialmente, antes de mais nada, do Tanakh, porque aí nós não erraríamos em seguir a doutrina criada por Roma. Então, observe, quando você fala com um cristão, ou eu mesmo, passei muitos anos da minha vida acreditando que o Mashiach viria de um cavalo branco, né? Observem bem, ele diz assim: porque surgirão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se possível fosse, mas não é, porque o Pai vai mostrando, tá? Então observem, há pouco tempo atrás eu gravei um vídeo onde eu falei que eu estava abismado, né, de ver aquela marcha do pessoal lá do Sem Terra, do pessoal da Uni, do pessoal, sei lá, tinha um grupo, né, vários grupos que vieram de 3 pontos do Brasil e se encontraram em Brasília, né, pela libertação de um ladrão da cadeia, né, o Barrabás de hoje, né? Observem, essas pessoas todas depositaram em cima daquela figura frágil já por causa da idade e por causa da bebida toda a sua esperança num Brasil melhor. Em cada país existe o seu Messias. Nós olhamos para a Rússia, por exemplo, nós vemos o Putin com as suas ações que levam, né, as pessoas a admirá-lo. Eu mesmo, né, eu olho para o Putin e vejo assim um homem muito capaz, muito importante, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Tanto que eu o coloco como rei do sul na profecia. Mas para muitos, inclusive europeus, orientais, enfim, o próprio Estados Unidos, né, está balançando completamente por causa dele e da China. Então, muita gente coloca em cima dele que
ele vai conseguir acabar e fazer um governo correto. Outros estão crendo que a China irá fazer isso. E nesse vídeo que eu escutei, tinha uma moça falando, e ela dizia várias vezes, né, os messias de hoje. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O povo que vem da cristandade tem aquela mania, né, do milagre, das coisas sobrenaturais, tanto que eles acham que ele tem alma, que eles têm um monte de coisa, né? Mas nós que sabemos o que está escrito na palavra, temos que tirar fora essa ideia, né, de que sinais e prodígios seriam fazer cair fogo do céu, sabe? Nós não somos pentecostais, nós somos do povo de Yahweh, né? Então esses prodígios, né, seriam, por exemplo, ter grande parte do povo crendo que eles seriam a solução para a crise, né, em determinado país ou até para o mundo. O Bolsonaro ter sido esfaqueado, né, ontem, eu li aí algumas matérias, disseram que levaram mais de 8 milhões de pessoas a mudarem de lado. Né? Por quê? Porque é óbvio, né, que isso aí era uma ação, nós só não sabemos de onde, né? Mas vamos ver, né? Ou nunca saberemos. Prenderam lá o sujeito se diz filiado a tal partido, né? Mas vocês estão me entendendo? Aquele povo que me fez ficar tão assim, sabe, absurdamente pasmado de olhar aquilo, né? Aquela marcha, muitos de vocês devem ter visto vídeos, fotos, né? E era uma parte, eram 3 partes, né? A própria ONU pedindo a soltura do ladrão. Eles estavam crendo que, colocando esse marginal como presidente, ele iria estar sendo, né, o cara que ia salvar o país, o cara que ia fazer o bem, o cara que ia trazer a normalidade a isso que eles chamam de crise e eu chamo de início da grande aflição. Então, meus irmãos, vocês veem, há 16 anos, né, eu venho estudando fora das doutrinas humanas, venho todo dia pesquisando, lendo, e nunca me passou na cabeça isso. Eu sempre levei isso pelo lado de, claro, idolatria, né? A mesma coisa do que um jogador de futebol brasileiro, que se ele não vai para a seleção porque ele está doente, o pessoal já fala, quer dizer, desacreditam 11 por causa de um que não pôde ir. Em outros casos, desacreditam 11 por causa de um que foi. E esse um acaba até marcando um gol contra, né, e perde o jogo. Né? Então é muito comum, né, no povo eles escolherem certos homens, isso em toda a história da humanidade, e o colocarem como seu salvador. Observem que isso de ter um salvador é tão normal em todos os países do mundo, né, e religiões, que
que nós vemos, né? Eu gosto muito de filme de ficção científica, né? E eu vejo, né, muitos filmes que sempre tem, né, aquele que quer chegar, aquele que vai fazer e tal, né? Que existia a profecia de que viria de outro planeta, enfim. Quer dizer, então está tão arraigado, né, do povo essa coisa, que tem até aqueles que dizem que o Mashiach virá uma vez escondido e levará sua esposa à Santa Igreja, né? E depois virá, né, para acontecer o Armagedon, quer dizer, e levará todos eles para o céu, né? Quer dizer, misticismo maior do que esse só vamos encontrar se formos observar e ler e conhecer, por exemplo, né, o misticismo grego, o panteão grego, né, de onde foi tirada todas as ideias, é claro, da Igreja Católica Apostólica Romana, e que é hoje louvada pelos evangélicos. Ele diz: porquanto se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Entendem? Se possível fosse, né, enganariam até os escolhidos. Percebem? Então, quem são os falsos Messias e os falsos profetas? Bom, eu vou trabalhar e espero que vocês possam entender isso que eu quis dizer. Ok? Hoje nós estamos no dia 7 de setembro, feriado civil aí, né? Feriado não tem nada a ver com o nosso pai, mas já que ninguém trabalha, fica sossegada a cidade, fica muito bom, né? E é interessante, né? Porque todo mundo, né, está falando da crise. Eu acabei de ver agora no MSN uma notícia de que a menor inflação deste ano foi em agosto. Agora, em agosto eu paguei R$157 de conta de luz, gastando não sei quantos quilowatts, que quem olha essas coisas mais é a Eliane, né? Ela fica atenta. Esse mês o meu gasto em quilowatts, né, foi 10 ou 15 números a menos, e a minha conta veio 205. Cada dia que a Eliane vai no mercado, ela diz: nossa, aquilo ali custava R$5, está custando quase 9. Isso tudo está ocorrendo para que pensemos que isso não passa de uma crise. Eu hoje escutei de um irmão muito querido, ele me disse assim: olha que eu já passei muito problema, já tive muita crise, né? Mas que nem essa. Ele falou: na minha geladeira só tem água. E eu respondi a ele: mas se você tivesse dinheiro, você entraria no supermercado e compraria comida, não é isso? Ele disse: sim. Eu falei: então, vai chegar um momento que mesmo que você tenha dinheiro, você não vai conseguir encontrar comida. Shalom, Boker Tov, espero que vocês entendam a mensagem. Eu vou pôr como nome os falsos messias e os falsos profetas, porque eu quero que essa turba, né, de seguidores das doutrinas católicas assistam.
beijo na testa e no coração, fui.